Opa, boa noite para a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, está começando mais um pós-jogo do Robson. E um pós-jogo gostoso, né, pessoal? Mais uma vitória do Corinthians aí, vitória boa, inesperada, por assim dizer, né? Para quem viu o meu pré-jogo, de acordo com as minhas expectativas ali, foi bem além do que eu estava esperando. Mas antes de começar, deixa eu dar uns recadinhos. A versão em áudio desse programa vai estar no Spotify e nos demais agregadores de podcast, tá? Se tiver ouvindo especificamente no Spotify, não esquece ali de classificar e seguir o podcast lá para ele ficar um pouquinho mais relevante dentro da plataforma do Spotify, tá? Mas também dá para ouvir no Deezer, também dá para ouvir no SoundCloud, também dá para ouvir no Google Podcasts, beleza? Se estiver vendo aqui no YouTube, não esquece de seguir o canal e seguir o canal não, né? Se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá? É importante, ajuda aqui para também o vídeo ali o canal passar a ser mais relevante para o YouTube também e possa chegar para mais pessoas, tá? Ah, recados dados, então vamos começar aqui já falando das novidades do Corinthians desde o término do jogo até agora, né? Até o momento em que a gente se encontra. E a principal notícia do dia, né? É que finalmente foi revelado o nome ali que o Corinthians realmente fez a proposta desse cara que está na tela aí, técnico português Luiz Castro, tá? Tem 60 anos, se eu não me engano. Não é um cara de muitas conquistas. Acho que ele só ganhou. Acho que ele ganhou um único título relevante, que foi quando ele dirigiu o Shakhtar Donetsk, ali entre 2019 e 2021. Ele. Se eu não me engano, talvez eu esteja falando besteira. Eu não vou nem falar, mas eu acho que ele era um. Talvez ele tenha sido aquele técnico que o Shakhtar ganhou do Real Madrid com o gol do Dentinho, se eu não me engano. Talvez esteja falando besteira, esteja confundindo, porque já não dá mais para confiar na minha mente, tá? Mas pode ter sido ele, tá? O que os, entre aspas, especialistas têm a dizer aí sobre esse cara, tá? Apareceram aí diversos especialistas em técnicos portugueses recentemente. Hoje apareceu o especialista aí do Luiz Castro e falaram que ele é um cara que foca na adaptação do estilo de jogo de acordo com o elenco que tem, tá? Isso é um ponto positivo para o Corinthians. O Corinthians entendeu que é um ponto positivo isso daí. Eu também acho, né? Ou seja, ele normalmente joga no 4-2-3-1, para quem gosta aí do Tactics, ou no 4-1-4-1, tá? Então não é algo que seja muito estranho para as propostas recentes de futebol que o Corinthians tem oferecido aí para o torcedor, né? Também falaram aí que se fosse para comparar com um técnico mais ou menos aqui da América do Sul, ele tem ali uma proposta de jogo bem parecida com a do Voivoda, que é a do Fortaleza, mas também disseram que, pô, ele não seria, ele não agradou tanto, tá? Os críticos aí, tá? Dizem que talvez Leonardo Jardim fosse melhor, Paulo Fonseca fosse melhor, mas aparentemente ele é o que tem para hoje, tá? Parece ser dizem ser um técnico competente. Hoje ele está no Al Rail, se eu não me engano, do Qatar, e está em segundo, tá em segundo no Qatarzão, está em segundo lá. Acho que ele tem 16 jogos com 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, então está super bem. E, enfim, parece que o Botafogo também quer, tá? O Botafogo tá na parada ali, mas, pô, sinceramente, se o Corinthians perder pro Botafogo uma disputa aí, pode fechar o departamento de futebol masculino, porque, sinceramente, não tem cabimento uma coisa dessa, tá? Bom, então tá aí, Luiz Castro.
Corinthians colocou a proposta na mesa ali. Notícia dada, acho que em primeira mão pelo meu timão, mas depois repercutida ali, confirmada pelo GE também. Eu também vi coisas no GE sobre ele. E bastante gente comentando já, né? Então, falaram que ele poderia dar ali a resposta nas próximas horas, mas já evoluiu para os próximos dias, então vamos esperar aí para ver. Amanhã provavelmente vai ser um dia de bastante expectativa com relação a ele, a resposta dele. Bom, eu não sei, eu não conheço. Por mim, assim, só espero que ele seja um cara que de fato saiba treinar uma equipe e saiba adaptar o estilo de jogo dele, o esquema da equipe de acordo com os jogadores que tem, né? Tirando isso, só não atrapalhar muito, que acho que de repente o time joga sozinho, tá? Bom, vamos seguir aqui. Então isso foi aí o que a gente tinha sobre o técnico. E pô, amanhã tem pré-jogo já, né? O Corinthians joga no sábado contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, se eu não me engano. Então vamos fazer uma edição mais rápida aí. Então vamos dar uma olhada aí nos jogos da rodada, tá? Rodada 7, lembrando que o Corinthians não jogou a rodada 6, né? Porque o rival estava passando vergonha lá no Oriente Médio. Então, rodada 7 começou com Santo André e Novo Horizontino, empate em 0x0. Ituano e Guarani, 3x0 para o Ituano. Pô, deu aquela ajuda aí, Ituano. Ferroviária e Palmeiras, 2x0 Palmeiras. Destaque para a torcida da Ferroviária cantando Palmeiras não tem Mundial. Ponte Preta levou ferro do Botafogo de São Paulo, 1x0. Botafogo que é o próximo adversário do Corinthians, né? Corinthians, que é o jogo que a gente vai comentar daqui a pouco, sapecou 3x0 no São Bernardo. Bragantino 2x0 no Água Santa. Mirassol sapecou 3x2 no Santos. O Santos até chegou a dar uma assustadinha ali no Mirassol, né? Porque o Mirassol abriu 3x0, o Santos buscou ali um 3x2, quase empatou. E tá rolando aí, desde as 21h30, tá rolando o São Paulo Inter de Limeira. Tá 0x0 ainda? Será? Deixa eu recarregar a página aqui. Quem sabe ele. Eita, apareceu. Opa. Tá 0x0. 19 minutos do primeiro tempo, 0x0. Torcendo aí pra Inter de Limeira ganhar do São Paulo. Vamos dar uma olhada na tabela também, como ficou a tabela depois dos jogos da rodada. O Corinthians está no grupo A, está em primeiro com 13 pontos, seguido do Água Santa, que está com 7, só o Corinthians tem um jogo a menos, tá? A Água Santa está jogando com o São Paulo, está empatando, então está ainda a 7 pontos, tá? Guarani perdeu, ficou com 7, e Inter de Limeira está com 6 pontos. São Paulo está jogando com a Água Santa ou com a Inter? É com a Inter, pô. São Paulo está jogando com a Inter de Limeira, não é com a Água Santa, não. Então o Inter de Limeira está empatando e tendo a 6. Se Inter de Limeira ganhar, ele vai a 8 e fica em segundo lugar no grupo, né? Ou seja, a 5 pontos do Corinthians. Nesse momento, com o jogo a menos, o Corinthians está a 6 pontos do segundo colocado. É muito importante isso. Eu acho, será que não? Acho que aqui não tem classificação. Deixa eu ver, estatísticas. Não, aqui só tem os gols. Queria ver a classificação geral. Não tem não. Bom, de qualquer forma, eu vi hoje mais cedo, o Corinthians está em segundo na classificação geral, atrás do Palmeiras. É importante o Corinthians ter uma classificação boa, porque garante ali que os jogos sejam decididos na Neoquímica Arena, né? É importante que o Corinthians decida em casa. Vai ajudar bastante. Tomara que dê tudo certo, o Corinthians consiga aí se manter em segundo, ou de repente até belisca ali a primeira posição na classificação geral. Tendo em vista que a gente vai ter um clássico contra o Palmeiras ainda, para decidir ali quem fica em primeiro lugar, tá? Na verdade agora, né? Bom, seguindo, vamos falar do jogo? Começar aqui a falar do jogo, então. O Corinthians foi a campo, técnico professor Mister Fernando Lázaro levou a campo
Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, sem novidades, né? Quer dizer, fica ali o Fábio Santos no lugar do Lucas Piton, né? Do Queiroz, e Juliano, Paulinho, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Ou seja, aqui o Corinthians foi com 1, 2, 3, 4, 5. Foi com um quinteto mágico ali, hein? Ah, é, acho que era isso mesmo. Acho que é a formação ideal do Corinthians ali. Apesar de eu gostar do Fábio Santos, eu acho que talvez o Lucas Piton ali pudesse dar uma qualidade a mais com a bola nos pés, né? O Fábio Santos, ele. Não sei, ele. Quando for falar do jogo ali, tipo. A gente fala um pouquinho mais sobre ele, mas. A escalação boa. O Fernando Lázaro ali escalou o time que a torcida normalmente escalaria, tá? Talvez seja o caso. A surpresa seja o Duqueiroz está se destacando ali como o primeiro volante. Pode ser que a torcida pudesse escolher ali ou dar preferência pro Cantígio, mas acho que o momento é do Duqueiroz. O Duqueiroz está jogando bem, tá representando ali bem a camisa do Corinthians e fazendo bem o papel dele. Tá se valorizando, né? Da mesma forma como o João Vitor se valorizou ali, conquistou o lugar dele ano passado. É, o Duqueiroz ali tá fazendo esse ano, tá? Ano passado ele fez alguns jogos bons também, mas também quando ele foi para lateral direita, assim como ele foi em um jogo esse ano, ele não foi tão bem. O pessoal se criou bastante ali pelo lado dele, mas esse ano ele tá bem, tava se valorizando ali e tomara que ele dê frutos pro Corinthians ali, o Corinthians consiga fazer uma graninha boa com ele ali. E também é importante para ele, né? Ele que ainda deu algumas entrevistas ali, participou de podcasts durante as férias, né? Sempre muito humilde ali e tal, falando com o pessoal, né? Ele até falou que mora no mesmo lugar de sempre ainda, tá na quebrada ainda lá e tal. Apesar de provavelmente ser rei lá já, né? Pô, deve estar ganhando uns 20, 30 pau aí, até mais. Mas é um moleque humilde, um moleque que merece, né? Um moleque que merece muito sucesso, né? A gente torce pra isso. E o menino de cabeça boa, né? Diferente de uns e outros aí que estão na base do Corinthians, já foram emprestados e voltaram, esse moleque aí é firmeza. Beleza? Então essa foi a escalação. Pô, vamos falar um pouquinho do jogo, cara? Deixa eu colocar aqui umas imagens pra ir rodando. Cara, o Corinthians então entrou com uma formação, como eu falei agora há pouco, uma formação que é provavelmente a formação que a gente considera ideal para o time, tá? Ali com o quinteto mágico, com Paulinho, com Juliano, com Renato Augusto, William e Roger Guedes, tá? Então o Corinthians entrou com o que tinha de melhor para jogar em casa, o time descansado, ficou ali, não jogou no final de semana, né? Então teve tempo para treinar, para descansar, para deixar os jogadores bem, tá? Então, tendo isso, a gente esperava que o Corinthians jogasse bem, dominasse a partida, mas enfim, né? Também não estava esperando que fosse golear, né? Fernando Lázaro vinha ali de 4 jogos, né? 4 vitórias, né? Na verdade, contando a primeira passagem dele lá no ano passado, antes do Silvinho, e os jogos depois do Silvinho, né? Então ele vinha com um bom retrospecto ali, o Corinthians fazendo bastante gol. É verdade que levou alguns gols também, mas pô, o Corinthians estava numa sequência boa. Alguns jogadores com um certo jejum ali, né? Um momento não tão bom, mas a formação foi a ideal, assim, tipo, a formação que provavelmente eu teria entrado também. Não que eu manje de bola, mas é o time que eu gostaria de ver jogar. E em casa também, contra o São Bernardo, né? Convenhamos. Porém, com a bola rolando, não foi muito bem, pelo menos no primeiro tempo ali, não foi muito bem o que eu esperava em questão de desempenho, tá? Porque o Corinthians, ele tava, eu entendi, assim, vi o Corinthians um pouco lento, tava com muita posse de bola, isso é verdade. O São Bernardo, ele atacou o Corinthians, tentou só em, sei lá,
uma vez quando o Duqueiroz errou um passe ali na saída de bola e mensagem aqui. E ali entregou a paçoca ali, por sorte era o São Bernardo, né? Então os caras estaram de longe, a bola passou perto até, mas não foi no gol, foi para fora. Um chute forte, inclusive, né, do atacante. Mas, o São Bernardo não ofereceu perigo pro Corinthians, assim, em momento algum, tá? Então o Corinthians estava com poste de bola, chegou a ter 64% de poste de bola e tal. Mas agredia pouco, né? A verdade é que o Corinthians tinha poste de bola, trabalhava bem a bola, mas agredia pouco. Chegou num cruzamento, acho que do Fagner, talvez, não sei quem cruzou, mas jogaram a bola na área e o Paulinho cabeceou e o goleiro dos caras jogou para escanteio. Depois de um chute de fora do William, que o Juliano resvalou de cabeça ali e o goleiro também defendeu. De resto, no primeiro tempo não me lembro de mais nada. Talvez um chute para fora do Juliano, mas o goleiro pouco trabalhou dos caras também. O goleiro dos caras também pouco trabalhou, né? Voltou pro segundo tempo, mesmo time, e o Corinthians já continuou da mesma forma, o Corinthians tentando, assustando ali o time do São Bernardo, já com uma boa enfiada de bola do Renato Augusto pro Paulinho. O Paulinho dominou e bateu cruzado. O goleiro defendeu, uma boa defesa do goleiro deles. Mas no lance seguinte, no próximo ataque do Corinthians ali, o Corinthians roubou a bola e o Juliano deu uma enfiada ali. Caraca, tava enfiando melhor que o Putin lá na Rússia. Fez uma enfiada de bola magistral ali pro Roger Guedes, que saiu cara a cara com o goleiro e ali ele só deu uma cavadinha. O Roger Guedes que não vinha bem, né? Tava em alguns jogos foi fominha, tomou decisões erradas, outros jogos errou mesmo finalizações, perdeu gol, mas nesse jogo aqui estava focado. Acho que no primeiro tempo faltou falar, às vezes ele estava um pouco confundindo a posição dele ali com a do William. O William estava um pouquinho para a esquerda e às vezes o Roger Guedes caía lá também e os dois acabavam ocupando o mesmo espaço e confundiam um pouco. Para o segundo tempo foi corrigido isso, tanto que combinou no lance do primeiro gol, né? O Juliano achou ali o Roger Guedes, que saiu cara a cara com o goleiro e só deu uma cavadinha, 1-0 Corinthians e sucesso. O jogo seguiu e numa roubada de bola também, né? O João Vitor tocou ali pro Duqueiroz, cara. O Duqueiroz ele tava de costas, né, pro ataque e ele deu um passe de primeira que quebrou as linhas do São Bernardo de um jeito, cara, que deixou ali o Renato Augusto livre para poder caminhar com a bola e achar de novo o Roger Guedes, de novo cara a cara e de novo mais um gol pro Corinthians. 2-0 Corinthians, Roger Guedes ali fazendo o segundo gol dele da partida, tá? Olha aí, ele tá ficando calvo, né? Olha ali a entrada de careca dele. Passou uma foto dele ali. Corinthians continua em cima, né? Uma das características desse time treinado pelo Fernando Lázaro, algo que não aconteceu com o técnico anterior, com o professor Silvio de Campos Mendes, era que o Corinthians não fazia gol. 2, quando o Corinthians fazia gol, o time parava. Nesse momento, né, nessa gestão, por assim dizer, né, na era Fernando Lázaro, isso não tem acontecido. O Corinthians fez 2-0, continuou em cima. E numa jogada com o Fábio Santos pela esquerda, ele cruzou. Roger Guedes tentou chegar na bola, não conseguiu. A bola passou e o zagueiro do São Bernardo interceptou ali com a mão a bola que estava indo para o Paulinho. O juiz marcou pênalti, o VAR confirmou. E aí deixaram, né? Deram a bola ali pro William, o William pegou e bateu. Não, acho que até não bateu tão bem o pênalti, tá? Ele cobrou o pênalti, foi gol, mas o goleiro foi na bola, chegou a tocar na bola ali.
O importante foi gol e o William ali, depois de 15 anos, voltou a marcar pelo Corinthians. Eu tava torcendo, acho que nos dois últimos jogos, nos dois últimos pré-jogos, eu tava falando que esperava um gol do William e esse gol não saía, cara. Ele, né, em alguns jogados, ele puxou por meio e bateu cruzado e o goleiro pegou as duas vezes, hoje de novo, mas aí pintou um pênalti, ele foi lá e converteu. E espero que seja o primeiro de muitos aí. O Corinthians continua jogando bem, entrou Cantígio, entrou Luan, torcida inclusive, pô, a torcida apoiou bastante o Luan, incentivou tal, acho que tá chegando o momento aí da assim, sair sair do Luan, essa agora não tem mais a necessidade do Luan ser protagonista. Então, a torcida talvez tenha entendido isso, né, que ele pode ser útil para o Corinthians. O ideal seria o Corinthians se livrar do Luan, né? Porque é um salário muito alto, 800 mil por mês. Mas tendo o Luan no elenco, é importante que o Luan se sinta bem para entrar bem e jogar bem também, tá? E a torcida incentivou bastante o Luan, aplaudiu, gritou o nome dele. E foi muito bacana. Ele entrou bem também, né? Entrou do jeito dele lá, distribuindo o jogo, carregando bastante a bola do jeito que ele gosta. Cantígio entrou também, deu um passe ali que as cantizetes ali ficaram falando bastante depois. Ele deu uma enfiada de bola muito boa pro Fábio Santos, que quase originou ali um gol do Paulinho, né? A bola acabou passando pelo Paulinho e pelo Jô. O Jô também entrou, mas não participou tanto, só desse lance mesmo. E entrou também o Mantuan, mas o Mantuan não fez nada de interessante também. Tá, então o Corinthians ganhou, cara, destaques desse jogo, né? Além do Roger Guedes fez 2 gols, o que esse William jogou foi uma barbaridade, gente. Ele não deu um minuto de paz pro lateral direito dos caras. Em cima toda hora, levou falta toda hora. Os caras só paravam ele com falta, como de praxe, como o pessoal geralmente tem feito aqui no Brasil, porque o pessoal não consegue acompanhar. Os comentaristas até falaram durante a transmissão. O jogo passou na Record e no Premiere, né, além do Paulistão Play. Eu assisti pelo Premiere lá e eles falaram, né, pô, o William parece que tá em outra rotação, né? E realmente tá em outra rotação, outro nível. Os caras não conseguem pegar, não conseguem acompanhar e param com falta. Ele amarelou, acho que uns 3 jogadores da defesa do São Bernardo e cansou os caras. No primeiro tempo ele foi, meu Deus do céu, cara. Se ele fosse jogar ali numa pelada ali, eu falava, ô, mano, não convida o William, não convida esse cara aí mais não, porque, pô, o cara não sabe brincar, caralho. Aí é foda, né? Mas jogou muito. Quero ver um gol do William de bola rolando, né? Ou de falta, né? Mas de toda forma, assim, ele jogou demais. Pra mim, ele foi o melhor da partida. Dá uma moralzinha pro Roger Guedes ali também, que jogou muito bem, fez 2 gols, né? Ah, e uma moral enorme pro do Queiroz ali. O moleque merece moral, jogou bem. Ele cometeu erros durante a partida, o que é normal, não tem como fazer uma partida perfeita, todo mundo erra. Mas ele tem feito bem o trabalho ali de primeiro volante, tem se dedicado, tem corrido, tem feito a parte dele, tá? Ali no meio ali ele tem feito um grande início de temporada, né? E vamos torcer para que dê tudo certo, que ele continue jogando assim. Então, o melhor da partida o William, e menções honrosas aí para Roger Guedes e do Queiroz, tá? Pô, rapaziada, vamos ficando por aqui então. De novo, se vocês assistiram aqui pelo YouTube, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, dá aquela moral, né? Se estiver ouvindo aí pelo Spotify, que tem um alcance maior, de repente, ou até mais fácil que o YouTube, né? Se estiver ouvindo a versão podcast, a versão em áudio aí no Spotify, segue também o podcast, classifica ali para deixar ele mais relevante. Pô, acho que é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem pré-jogo e talvez mais novidades aí sobre o novo técnico do Corinthians, beleza? Vamos ficando por aqui. Até mais e vai Corinthians, mano.